Olá pessoal, como vocês estão, né? Então, sou o Rodrigo Rodrigues e vou ministrar uma aula agora sobre é, carga elétrica e processo de eletrização, onde nós vamos iniciar falando um pouco sobre a história da eletricidade, falar um pouco sobre o modelo atômico e finalizar, né, com o processo de eletrização. Então, para iniciar esse estudo sobre eletricidade, nós temos que as primeiras observações de eletricidade na natureza foram feitas através da observação dos relâmpagos, né? Que produzem uma grande descarga elétrica quando se forma uma grande tensão de cargas entre as nuvens. Também é possível observar a eletricidade no corpo humano através de impulsos elétricos produzidos quando a retina do olho envia para o cérebro, né? Pois ela possui substâncias sensíveis à luz. Daí, nós podemos tirar que a eletricidade é o fenômeno que resulta da interação dos elétrons, das cargas, os elétrons presentes nas cargas, né? É, a história da eletricidade ela teve seu início no século VI a.C., na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal, né, que ele denominou âmbar, né, que em grego quer dizer electron, ele esfregou o âmbar contra a pele de animais e através da observação, nesse ato de esfregar esses objetos, ele descobriu o seu poder de atrair objetos leves, né, como palhas, fragmentos de madeira, penas, né? Daí ele descobriu como eu falei, que o atrito desse material com a pele de um animal fazia com que o âmbar adquirisse propriedades que atraíam um pedaço de palha, né? Daí vem o termo eletricidade, né, que vem do nome grego âmbar, electron, que eu acabei de falar. Esses estudos de Thales eles foram continuados por diversas personalidades, né, como o médico da rainha da Inglaterra, né, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Ele também descobriu que ao atritar outros objetos com o âmbar também se eletrizavam, né? Então ele foi responsável por descobrir que não só a pele de animal, né, com penas, como o Thales de Mileto descobriu, é, se eletrizavam ao serem atritados contra o âmbar, mas sim outros materiais também. Tivemos também, em 1730, o físico inglês Stephen Gray e o químico francês Charles Dufay, né, que também foram grandes responsáveis pelo estudo da eletricidade. Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre o átomo, né, onde nós temos que o átomo ele é considerado a menor parte da matéria, né? Ó, esse aqui que é representado nesse modelo aqui, ó, que eu estou indicando com a seta. Então, nesse modelo, que é o modelo conhecido como modelo de Rutherford Bohr, né? Nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e elétrons girando ao redor do núcleo, onde nós temos que aqui no núcleo nós temos a parte positiva da carga, né? Então, parte positiva, né? E os elétrons aqui fora, ó, que ficam girando em torno do núcleo, são a parte negativa. Parte negativa da carga. Ainda falando sobre essas partes do átomo, nós temos que no núcleo nós temos prótons e nêutrons, né? Onde nós temos que esses prótons eles possuem carga elementar positiva, ou seja, mais os elétrons eles possuem carga elementar negativa, ou seja, menos e os nêutrons, né, eles possuem carga elementar neutra, ou seja, carga elementar igual a zero. Ah, professor, mas o que é essa carga elementar que você está falando? A carga elementar ela é a menor quantidade de carga delimitada que pode ser encontrada na natureza, né? Ela é geralmente representada, vou colocar aqui embaixo, ó, por 1,6 vezes 10 a menos 19.
coulomb. É muito pequena essa carga, né? Só para finalizar essa parte aqui da nossa aula, só terminar sobre a carga do corpo, né? A carga do corpo, vou representar aqui a amarelo para ficar igual, ela, ela pode ser representada por Q, né, igual a N vezes E, onde o E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o N é nada mais nada menos que a diferença entre o número de prótons da carga e o número de elétrons. Ou seja, para você descobrir a carga do corpo, você vai ter que descobrir o número de prótons que ele tem no núcleo menos o número de elétrons. Faz essa relação, substitui na fórmula, você descobre a carga do corpo. Continuando, nós temos agora, né, que eletrização é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Onde corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, uma vez que essas são as partículas subatômicas dotadas de carga elétrica. Todos os processos de eletrização eles consistem em retirar ou fornecer elétrons de um corpo, ou seja, o corpo mesmo ele não pode ser dito dos prótons, né, que por estarem presos no núcleo atômico eles não podem ser conduzidos entre um átomo e outro. Então, quando um átomo possui mais prótons do que elétrons, a gente diz que ele está carregado ou eletrizado positivamente, né? Pois ele tem predominância de prótons, são da carga positiva. Podemos dizer também que ele perdeu elétrons. Quando um átomo ele possui mais elétrons do que prótons, podemos dizer que ele está eletrizado negativamente, né? Pois ele possui predominância de cargas negativas no seu núcleo. Continuando, existem três formas distintas de eletrização, né? Por atrito, por contato e por indução. Então, a eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro, né? Então, a eletrização por atrito, os corpos atritados eles ficam com cargas elétricas opostas, como por exemplo o pedaço de flanela com cargas positivas e o bastão de vidro com cargas negativas. A gente pode explicar essa parte fazendo uso da tabela de série triboelétrica, né? Onde nós temos que o problema é que o vidro e a lã, dependendo da posição deles na tabela, a gente sabe qual vai ficar com carga positiva, qual vai ficar com carga negativa, né? Como o vidro ele tende a ser positivo, então o vidro vai ficar com carga positiva e a lã com carga negativa. Então, na eletrização por contato, ela consiste em fazer com que dois corpos condutores entrem em contato, né, na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado. Ou seja, na eletrização por contato, os corpos ficam com a mesma distribuição superficial das cargas elétricas. Significa que se os corpos forem idênticos, eles terão a mesma carga elétrica. Então, o que ocorre é que o corpo A, vou colocar com outra cor, o corpo A é posto em contato com o corpo B. Como o corpo A ele está eletrizado positivamente, ao entrar em contato com o corpo B aqui, ó, na segunda imagem, aqui, o corpo B vai adquirir, como ele é neutro, ele vai adquirir a mesma carga do corpo A, ou seja, vão ficar os dois com carga positiva. Se fosse carga negativa, ia ser a mesma coisa, só que no final eles iam ficar os dois eletrizados negativamente. Para finalizar, a eletrização por indução ela consiste em aproximar um corpo previamente carregado, né, chamado de indutor, de um corpo condutor eletricamente neutro, chamado de induzido, de modo que a presença das cargas do indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo uma polarização de cargas. Então, o que ocorre no processo de indução é que nós temos o corpo induzido e o corpo indutor. Aqui no esquema dado aqui, nós temos que o indutor está
é eletrizado positivamente. Como a gente já sabe que um corpo positivo ele só pode atrair cargas negativas, né? Cargas positivas só atraem cargas negativas. O que vai ocorrer vai ser a polarização no corpo induzido. Ele vai, por exemplo, aqui o indutor está vindo pela direita, ele vai simplesmente atrair as cargas negativas do induzido para a direita, né? Para que as cargas positivas do indutor entrem em contato direto com as cargas negativas. Isso vai fazer com que as cargas positivas do induzido vão para o outro lado. Então, quando se atribui uma carga elétrica utilizando outro corpo carregado, sem que haja contato entre eles, né? Ou seja, o indutor entra em contato, ele não entra em contato, ele é simplesmente aproximado. Ele gera polarização no induzido, né? Ele vai fazer com que as cargas elas se separem. Ou seja, as cargas opostas elas vão ficar mais próximas, né? E as cargas as cargas iguais elas vão ficar em sentidos diferentes, né? No caso, indutor, carga positiva, vai atrair as cargas negativas do induzido.